Vamos continuar falando sobre a verdade, verdades inconvenientes. Nós falamos anteriormente sobre algumas delas e hoje eu vou falar sobre mais uma verdade inconveniente, que é a seguinte: o juízo de Deus é segundo a verdade. Lá em Romanos 2:2 você lê sobre isso. O juízo de Deus é segundo a verdade. Quer dizer, nós não seremos julgados pela nossa versão das nossas histórias, das nossas experiências, da nossa vida. Ninguém vai ser julgado por versão de alguém, por uma boa oratória do seu advogado. Não. O juízo de Deus é segundo a verdade segundo ele, que é a própria verdade. Deus é a própria verdade. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, não um dos caminhos, mas o caminho, a verdade, não uma das verdades, mas a verdade e a vida. Então, ele é a verdade, ele é o padrão, ele é a própria verdade. Tudo mais, todos os outros fatos são julgados por esta verdade, por ele, pois ele é a própria verdade. Então, quando formos julgados, não seremos julgados segundo a nossa verdade, mas sim segundo a verdade que é Deus, que é o próprio Deus. Então, por isso nós temos que buscar o que é a verdade, temos que buscar a verdade, achar esta verdade e procurar viver por ela, porque ela vai nos julgar, nós seremos julgados por ela um dia. Ou seja, ela será o padrão de juízo, de julgamento pelo qual nós iremos passar. Naturalmente, aqueles que estiverem com a verdade do seu lado, que é o próprio Senhor Jesus, essa verdade os libertará, os livrará desse julgamento. Por isso você precisa buscar esta verdade, entre tantas outras razões. Então, é importante você ter esta consciência, porque nós estamos vivendo em uma época em que a expressão "a minha verdade" se tornou moda. Você falar, né, você vê muito hoje pessoas discutindo, comentários, você vê opiniões na internet, sempre alguém falando: não, essa é a minha verdade. A minha verdade, a minha verdade. Ora, é importante sabermos o seguinte: quando alguém diz a minha verdade, provavelmente essa verdade é uma mentira. A minha verdade ou a sua verdade provavelmente é uma mentira, ou só um ponto de vista. É um ponto de vista, que não quer dizer que é a verdade, é um ponto. Vamos lembrar que um ponto de vista é um ponto. Não é o completo, não é 360 graus, é um ponto. Um ponto de vista pode não ser e quase nunca é a verdade. Então a pessoa confundir ponto de vista com verdade é muito auto-engano, né? É se enganar, é falta de pensar, pois um ponto de vista nunca pode ver todas as outras coisas, todos os outros 359 pontos de vista de uma situação. Ora, meu amigo e minha amiga, a minha verdade, a sua verdade, provavelmente é uma mentira. Porque a verdade, ela é fixa. A verdade, ela é imutável. A verdade, ela é real. A verdade é o que é, sem tirar nem pôr. Ela é um todo. Já a mentira, ela é flexível. A mentira pode ser uma coisa hoje, pode ser outra coisa amanhã. Ela pode mudar. A mentira não é algo real, ela é algo que existe só na cabeça do mentiroso e dos crédulos, aqueles que creem nela. A mentira não é algo real. Logo, como que nós podemos buscar a verdade? Se nós vamos ser julgados por ela,
se ela liberta, a verdade nos libertará, Jesus disse. Se ela aponta o caminho para a vida, para a salvação, se ela vai nos livrar no dia do juízo, como é que nós podemos buscar a verdade? Se só há uma verdade, a verdade, como nós vamos achá-la? Ora, vamos pensar na verdade em 3 pontos. A verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre as pessoas e a verdade que está em Deus. Vamos pensar nesses 3 pontos. Achar a verdade nas pessoas é muito difícil. É praticamente impossível. Porque nós não temos o mesmo dom de Deus. Nós não temos o poder de saber o que está dentro das pessoas. Nós não temos todos os fatos, todas as informações. Ninguém tem, ninguém sabe tudo. Quando um juiz, por exemplo, em tribunal, julga uma causa, ele quase nunca tem todos os fatos. Ele só pode julgar sobre as provas que lhe são apresentadas. Mas quantas causas chegam até um tribunal onde não há provas, não há evidências? E quando há, algumas dessas provas são forjadas, são mentirosas, testemunhas mentem no tribunal, mesmo sob juramento, colocam a mão na Bíblia e depois mentem. Enfim, nós encontrarmos a verdade nas pessoas é muito difícil. A nossa melhor esperança, realmente, para sermos menos enganados, não é? Porque é difícil você não ser enganado no mundo hoje. A melhor esperança é ficar muito atento, é buscar discernimento em Deus, não sair por aí acreditando em tudo e todos, não é? Você tem que estar atento. Não é você ter maus olhos com as pessoas, é viver sempre desconfiado de tudo e todos, mas é você ter uma boa dose de bom senso e saber que nós vivemos em um mundo onde o que prevalece é a mentira. O que prevalece no mundo hoje é a mentira. Quem fala mentira hoje é aplaudido, é aprovado. Quem fala a verdade hoje está correndo o risco de ser preso. Então o mundo não aprova a verdade, o mundo aprova a mentira, o mundo promove a mentira. Você vê publicidades na televisão, na internet, de cada 10 anúncios publicitários que você vê, quantos são 100% verdadeiros? Quantos não estão ali exagerando os benefícios dos seus produtos, escondendo falhas dos seus produtos? Quer dizer, nós não sabemos realmente o que está acontecendo por trás de uma outra pessoa. Então, a melhor coisa é estar atento, buscar discernimento de Deus. Deus nos ajuda para não nos deixar ser enganados na medida do possível. Mas nós podemos, por exemplo, falando agora da verdade sobre nós, nós podemos buscar a verdade sobre nós, a nosso respeito. Eu tenho meditado muito neste Salmo 19 recentemente, desde que eu li esta palavra, que fala bem assim. Já falei sobre ela aqui recentemente. Ela diz assim: quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Há erros em nós que estão ocultos a nós mesmos. Há verdades sobre nós que nós não enxergamos. Então essa busca pela verdade dentro da gente é muito importante. Porque, por exemplo, eu já falei inúmeras vezes como eu estava convencido durante os primeiros 12 anos do meu casamento que eu estava certo. E eu estava sinceramente errado. Mas graças a Deus que Deus mostrou para mim os meus erros que me eram ocultos. Por quê? Porque eu busquei. Então, a gente tem que buscar a verdade sobre nós. Às vezes a gente transparece uma coisa, a gente aparenta uma coisa, ou trabalha para aparentar uma imagem e a realidade é outra. Falta sinceridade, falta verdade, falta encarar a real condição. E você só pode mudar e recuperar-se da situação que você está quando você encara a sua real condição. Se você é orgulhoso, se você é mentiroso, se você
é uma pessoa preguiçosa, se você é uma pessoa aproveitadora, mau caráter, você tem que, primeira coisa para você mudar de tudo isso, é você reconhecer que essa é a verdade sobre você. Esse é o fato. Por mais doloroso, desagradável que seja, mais feio que seja, se é verdadeiro, você tem que encarar, porque aí você poderá fazer algo a respeito. Então, isso você pode fazer. Mas só saberemos realmente como agir quando nós buscarmos a verdade. A única verdade, que é o Senhor Jesus. Se você buscar a verdade, que é Ele, e isso você faz quando você busca a pessoa de Jesus, o Espírito dele, as palavras dele, você lê os evangelhos, você busca a palavra, você tem um interesse real de conhecê-lo. Então, quando você tiver um encontro com a verdade, isso vai fazer brilhar uma luz em seu coração, em sua mente, e vai fazer você também ter outros olhos para tudo o que está acontecendo ao seu redor e ver muitas mentiras que antes você não via e agir de acordo com a vontade de Deus. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.